Lewis Hamilton começa a dar sinais cada vez mais claros de que está encontrando o caminho para extrair o máximo desempenho do carro da Ferrari. Depois de um período inicial marcado por adaptação, aprendizado e alguns resultados abaixo das expectativas criadas em torno de sua chegada à equipe italiana, o heptacampeão mundial passou a apresentar atuações mais consistentes e competitivas, alimentando a percepção de que finalmente está acertando a mão no novo equipamento. A mudança para a Ferrari representou um dos maiores desafios de sua carreira. Após tantos anos pilotando carros desenvolvidos dentro de uma mesma filosofia, Hamilton precisou se adaptar rapidamente a conceitos diferentes, procedimentos distintos e características técnicas que exigem uma abordagem específica de pilotagem. Embora sua experiência seja gigantesca, a transição nunca seria instantânea. Nos primeiros finais de semana da temporada, era possível perceber que o britânico ainda buscava entender completamente o comportamento do carro em diferentes situações. Em alguns momentos, demonstrava velocidade suficiente para brigar entre os melhores. Em outros, encontrava dificuldades para manter a mesma consistência ao longo de todo o fim de semana. Essa oscilação era vista como algo relativamente natural dentro de um processo de adaptação tão complexo. Com o passar das corridas, porém, os sinais começaram a mudar. Hamilton passou a mostrar uma compreensão cada vez maior das características do carro. Sua comunicação com os engenheiros se tornou mais precisa, os ajustes escolhidos começaram a produzir resultados melhores e a confiança atrás do volante aumentou significativamente. Uma das principais diferenças observadas recentemente está na forma como ele aborda as curvas de alta velocidade. Em etapas anteriores, havia momentos em que o piloto parecia excessivamente cauteloso em determinados trechos. Agora, a sensação é de que ele finalmente entende melhor os limites do carro e consegue explorar todo o potencial disponível sem comprometer a estabilidade. Os dados analisados pela equipe mostram uma evolução gradual, mas constante. Pequenos ganhos em setores específicos das pistas começaram a se transformar em voltas mais competitivas. Em uma Fórmula 1 extremamente equilibrada, diferenças mínimas podem representar posições importantes tanto na classificação quanto na corrida. Outro aspecto que chama atenção é o desempenho nas sessões classificatórias. Durante parte da adaptação, Hamilton encontrava dificuldades para juntar todos os elementos necessários em uma única volta rápida. Encontrar o equilíbrio ideal dos pneus, entender o comportamento do carro com pouco combustível e explorar os limites da aderência exigia um processo de aprendizado. Nas últimas etapas, entretanto, o britânico passou a demonstrar muito mais confiança nesses momentos decisivos. Suas voltas rápidas se tornaram mais agressivas, mais precisas e mais próximas daquilo que os torcedores se acostumaram a ver ao longo de sua carreira. Essa evolução permitiu que ele conquistasse posições mais favoráveis no grid, fator fundamental para melhorar seus resultados nas corridas. A gestão dos pneus também voltou a aparecer como um diferencial importante. Hamilton sempre foi reconhecido como um dos melhores pilotos da história quando o assunto é preservar compostos sem perder competitividade. Conforme passou a compreender melhor o comportamento da Ferrari, conseguiu aplicar novamente essa habilidade de maneira mais eficiente. Em várias corridas recentes, foi possível observar o britânico mantendo ritmos fortes enquanto adversários enfrentavam dificuldades com desgaste excessivo. Essa capacidade oferece maior flexibilidade estratégica à equipe, permitindo explorar diferentes abordagens durante as provas. Nos bastidores, a relação entre Hamilton e os engenheiros da Ferrari também parece atravessar um momento extremamente positivo. Construir uma conexão eficiente entre piloto e equipe leva tempo, especialmente quando se trata de uma estrutura tão complexa quanto a da escuderia italiana. As informações que circulam no paddock indicam que essa sintonia cresce a cada etapa. O piloto participa ativamente das análises técnicas, compartilha impressões detalhadas sobre o comportamento do carro e ajuda a direcionar o desenvolvimento futuro. Sua experiência acumulada ao longo de tantos anos em equipes vencedoras representa uma ferramenta valiosa para os engenheiros italianos. A evolução não se limita apenas ao lado técnico. Existe também uma questão psicológica extremamente importante. Quanto mais um piloto compreende seu equipamento, maior tende a ser sua confiança. E na Fórmula 1, confiança frequentemente se traduz em desempenho. Quando Hamilton entra em uma curva acreditando plenamente na resposta do carro, ele naturalmente consegue explorar limites mais agressivos. Quando sabe exatamente como o carro reagirá em determinada situação, pode assumir riscos calculados que anteriormente pareciam perigosos demais. Essa mudança de postura tem sido percebida por diversos observadores do paddock. O piloto que inicialmente demonstrava cautela em determinadas situações agora parece muito mais confortável. A linguagem corporal durante os finais de semana de corrida transmite tranquilidade, segurança e uma crescente sensação de pertencimento ao projeto.
A Ferrari também tem sua parcela de responsabilidade nesse processo. A equipe trabalhou intensamente para compreender as necessidades do britânico e adaptar alguns aspectos operacionais para facilitar sua integração. Embora um time não possa desenvolver um carro exclusivamente para um único piloto, pequenos ajustes podem fazer enorme diferença no rendimento final. A troca constante de informações entre Hamilton e os técnicos permitiu identificar áreas nas quais melhorias poderiam ser implementadas. Algumas mudanças foram realizadas ao longo da temporada, contribuindo para tornar o carro mais compatível com o estilo de pilotagem do heptacampeão. Ao mesmo tempo, Hamilton também precisou modificar certos hábitos desenvolvidos durante anos em outras equipes. A adaptação não ocorre apenas do lado da escuderia. O piloto igualmente precisa ajustar referências, pontos de frenagem, técnicas de entrada de curva e formas de administrar diferentes situações. Esse equilíbrio entre adaptação mútua parece finalmente estar produzindo resultados concretos. O carro se torna mais adequado ao piloto, enquanto